Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, estamos mais uma vez aqui para ouvir a Tua Palavra, para aprender de Ti através do Teu Santo Espírito. Usa-me conforme a Tua vontade, orienta-me, dirige-me, como o Senhor faz com todos aqueles que levam a Tua Palavra. Porque a letra mata, mas é Teu Espírito que vivifica a Palavra. A sabedoria humana é necessária para que nós tomemos ciência daquilo que está escrito, para que aprendamos com isso, mas é o Teu Espírito que traz o entendimento, traz a intenção, traz a kavaná, como diz o servo do Senhor, que é a intenção do coração. Palavra hebraica que quer dizer intenção. O que o Senhor quer dizer com a Tua Palavra? Qual a lição o Senhor quer ministrar sobre nós? O que temos que corrigir? O que temos que mudar no nosso pensar e no nosso agir, para que possamos ser encontrados como mordomos bons e fiéis daquilo que o Senhor nos confia, que é a Tua Palavra. Nós Te agradecemos pela salvação em Jesus Cristo, que nos permite acessar o trono da graça e assim, Pai, ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Graças a Jesus. Amém. Pode se sentar, amada igreja. A ministração de hoje chama-se Caminhar sobre a orientação é mais fácil e mais seguro. Caminhar sobre a orientação é mais fácil e mais seguro. Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35. Uma leitura que demonstra um momento de tristeza para os muitos discípulos, mas que, na verdade, para nós que hoje conhecemos toda a história, é um momento de muita alegria, de muito regozijo. Jesus ressuscitou. Amém? Mas para aqueles dois discípulos, era algo assim, triste, ruim. Quantos de nós passamos por momentos na vida, Deus nos abençoa muito. É claro, todos nós somos muito gratos a Deus por tudo que Ele faz, pela sua imensa misericórdia, mas a vida humana é penosa. A vida humana, decaída pelo pecado, ela traz problemas, traz desafios a serem vencidos, traz inquietações ao coração humano, até que Jesus retorne e glorifique todas as coisas, inclusive a nós, temos que vencer essas batalhas. Não é verdade? Vamos ver essa passagem? Os discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24, versículo 13, inicia assim. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Talvez em algumas versões está a 60 estádios, mas aqui fica mais fácil, né? De 10 a 11 quilômetros ao noroeste de Jerusalém ficava Emaús. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Então eles lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que estava em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta. Algumas traduções traz varão profeta, outras homem profeta. Poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória?
E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da sua presença. E disseram uns aos outros: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir o pão. Glória a Deus! Aquilo que era tristeza imensa para eles, para nós hoje é um motivo de grande alegria. Porque se Jesus não ressuscita, estaríamos perdidos para sempre. Mas não é isso que se vê na vida humana. Quando enfrentamos problemas, nós ficamos como os dois discípulos ali, muitas vezes, né? Muitas vezes buscamos o Senhor, oramos, mas há problemas que são mais graves, que dependem de mais tempo, que demoram um pouco mais, que temos que caminhar um pouco mais. 10 quilômetros são 10 quilômetros. Por volta de 2 horas para fazer o percurso. Não é pouca coisa. E quem se prontifica a caminhar desta forma é porque precisa. Não é porque gosta. Ah, Carlos, mas naquele tempo não havia meios de transporte. O máximo, os jumentinhos, talvez, alguns cavalos. Não importa. Carro também cansa. E há momentos em que você tem que vencer distâncias de carro que você preferia não fazê-lo. Cada época tem as suas dificuldades. Não é verdade? São dois discípulos que retornam tristes. Emaús, a palavra diz, os estudos dizem que é um lugar onde há campos. Outros dizem que são locais de termas águas. A verdade é que Emaús representa nesse momento a vida humana, Jerusalém, a vida espiritual. E eles caminhavam contrários, tristes, talvez desistindo naquilo que eles achavam que seria uma salvação para o povo de Israel. E Jesus se aproxima e conversa com eles, como nós vimos aqui. E a primeira frase que me chama a atenção é: Jesus sempre está vendo o que acontece com você, mesmo quando você não percebe. Isso é uma garantia para nós. Às vezes o sofrimento é tão grande na nossa vida que, apesar de termos conhecimento de que Deus ouve tudo e sabe de tudo e está em todo lugar, parece que humanamente nós não o ouvimos, não o sentimos, porque queremos senti-lo humanamente o tempo todo. E isso não acontece o tempo todo. Não é verdade? Mas as questões eram muitas. Por que Jesus se aproxima e pergunta do que se trata se ele sabe de tudo? Assim como Deus também para Adão, na viração do dia, pergunta: onde estás? Assim como também Deus pergunta a Moisés: sai do meio deste povo, povo teimoso e duro de coração, vou exterminá-los e de ti farei uma grande nação. Novamente. E ele fala: Senhor, e onde ficarão as tuas promessas de Abraão, Isaque e Israel, antes de Jacó? O que dirá o povo aos outros povos? Que o Senhor tirou o povo do Egito para matá-los no deserto? E assim Deus, pela grande misericórdia, perdoou o povo teimoso e rebelde. Você acha que Deus não sabia que Moisés ia trazer? Mas Deus diz a ele
o que pretendia fazer. E assim, também, quando Natanael e Felipe falam a respeito do Messias, Cristo, e que Felipe conta a Natanael a respeito, encontramos o Messias, né, de Nazaré. Ele fala, de Nazaré pode vir algo bom? E ele diz, quando Jesus o encontra, fala, eu te vi debaixo da figueira. Ele nem o conhecia. E ele reconheceu que Jesus realmente era o Filho de Deus. Mas por que Deus faz perguntas se ele sabe de tudo? Por que Jesus pergunta aos dois Emaús, me conta a respeito do que está... Por que a tristeza está tão forte? É porque o Senhor quer que você debata com a sua consciência e mostrar o quanto o ser humano erra nas suas percepções, nos seus pensamentos, nos seus achismos, nas suas opiniões. Ele não acerta todo o tempo. Mesmo os mais estudados homens da terra têm indagações a respeito de Deus e de sua existência. O que dirá o resto de todos nós, humildemente falando? Temos dúvidas, sim. Temos a certeza que Deus existe e que enviou seu Filho Jesus, e já tivemos várias experiências disso. Mas como disse em outras pregações os irmãos aqui, do pastor também, a carne não se converte. A mente não se rende, ela está decaída. E por vezes ela tenta negar isso em nossa mente, em nosso coração enganoso. Então, quando Deus faz perguntas, Ele não tem dúvida, mas Ele quer fazer você refletir. E o que traz aqui é um detalhe interessante, que em algumas traduções não trazem. Eles dizem que Jesus é um varão, é um homem profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras, o qual foi condenado pelas nossas autoridades eclesiásticas e também pelas nossas autoridades. Ele diz pelo governo romano. Aqui Jesus traz, está vendo? Você me enxerga como um ser humano comum, varão profeta, homem profeta. Quando Pedro lhe é perguntado, quando Jesus lhe pergunta, né? Quem o povo diz que eu sou? Para os discípulos ali, né? Ele fala, uns dizem que o Senhor é João Batista, que foi morto. Outros dizem que o Senhor é Elias. E outros ainda dizem que o Senhor é Jeremias ou algum dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala, tu és o Filho do Deus vivo, o Messias. E ele diz, não foi carne nem sangue, ou seja, não foi a sua sabedoria humana, não foi a sua condição de conhecimento, não foi a sua condição social, não foi a sua condição humana que lhe entende isso, mas é o meu Pai que te revela, é o meu Espírito que te revela, o Espírito Santo de Deus. Então, é interessante que Jesus fez as perguntas para mostrar o quanto eles enxergavam e entendiam a respeito de Israel, a respeito do domínio romano, a respeito de Jesus como aquele que veio morrer e ressuscitar para nos salvar. E muitas vezes dentro dos problemas, a gente acha que esse problema não vai acabar. Ou esse problema vem incomodando há tanto tempo que você se acostuma a conviver com ele. E é um problema que às vezes te faz pecar. Mas que quando não te faz pecar, não te deixa crescer. A vida humana é cheia de problemas. O que temos que buscar aqui é colocar para Deus, mesmo que Ele saiba o que nós necessitamos. Como diz em Filipenses 4, não andeis ansiosos. Ansiedade é ansiar algo, é querer algo. A ansiedade se torna ruim quando você quer de tal forma que aquilo começa a te prejudicar humanamente, psicologicamente, espiritualmente. Então a palavra em Filipenses 4 diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas tornais conhecidas pela oração, com súplica e com ação de graças as vossas necessidades. Orar ainda é a maior arma de um servo de Deus. Não obstante os dons, que são usados aqui e ali, quando Deus assim aprover na sua vida, para aquele ponto específico e necessário. Mas a oração, a leitura,
E o buscar a palavra de Deus é o que faz com que o homem mude as coisas para ele e para aqueles que estão ao seu redor. Será que isso é verdade? Essa passagem de Emaús conta isso. Pois assim como eles falaram a respeito de tudo aquilo que eles entenderam de Jesus e do que as autoridades fizeram com ele, e que eles acreditavam que Jesus seria um grande líder político e social que iria redimir Israel, como ficaria o resto das nações? Sendo que Deus, quando chamou Abraão, disse: farei de ti uma grande nação que abençoará todas as nações da terra. Opa, então a coisa não é fechada, é para todo mundo. Mas aprove ele escolher um povo para usar como exemplo daquilo como eles tinham que servir. Muitas vezes esse povo serviu de forma correta, outras não. Assim como muitas vezes nós acertamos na maneira como Deus espera que nós o sirvamos, muitas vezes a gente falha. Porque essa é a condição do ser humano. Por isso que temos que orar pedindo ao Senhor perdão todos os dias das nossas falhas. Mas também agradecendo a Deus pela sua imensa misericórdia sobre nós. É uma manutenção. A mente enjoa. E o coração diz: de novo. Assim como para exercitar o corpo e torná-lo ele forte, você precisa fazer musculação várias vezes. Pilates, piscina, caminhada. Ou será que faz só por um tempo e depois para e está tudo certo? Não. Você vai atrofiar. Você vai morrer humanamente se você não treinar o seu corpo. Assim também, se não exercitarmos o nosso espírito e condicionarmos a nossa alma à palavra de Deus, ela também começa a definhar. E assim Jesus discorre sobre toda a palavra de Deus para ele. Ele acha que ele tinha quase 2 horas para isso. Para Jesus isso era muito fácil, provando que Deus havia enviado ele. Há muitas passagens sobre isso, né? Lá em Gênesis 3, quando ele diz, né, que o inimigo morderia o calcanhar, mas ele pisaria a cabeça. Deus já promete o descendente da mulher, que seria o Filho de Deus, ali na frente para condenar o pecado e o inimigo que tanto nos assola. E tantas outras passagens, né, onde Moisés coloca ali, né, suscitar-lhe-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Moisés profetiza sobre Jesus em Deuteronômio 18, 19. E há muitas passagens, né? Isaías, por exemplo, ele coloca: por isso lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Isaías 53, 12. E assim caminha a palavra por muitas e muitas revelações dos profetas. Zacarias 13:7, levanta-te, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos exércitos, fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Quando Jesus foi preso, todo mundo zarpou fora, né? Porque a coisa ficou difícil. Ele cumpre todas as profecias completamente. Aqui tem muitas, não vou me delongar muito, né? Então ele discorre tudo isso, ele conta sobre os profetas, e aquilo fazia com que o coração dele rejubilasse dos discípulos. Eles não sabiam por quê. Tristes com aquilo que eles entendiam ser o final de Cristo, eles ouviam de novo a pregação que Cristo fazia para eles. Até então eles não sabiam que Cristo era Cristo, mas era um judeu, provavelmente, não sei, a palavra não diz, mas ele deveria estar vestido com as vestes do seu povo, natural, que eles entendiam. Por isso que eles falaram: como é que você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Sendo que ele caminhava de Jerusalém a Emaús junto com os 2 discípulos. Então eles entendiam que Jesus não vinha de fora, ou aquele homem que o acompanhava não vinha de fora, passou por Jerusalém e ia para Emaús. Não, saíram todos juntos. Isso é óbvio. Ou pelo menos entende-se que sim. De qualquer forma, não importa. Importa que eles caminharam com Jesus, sem saber quem ele era, ouviram da palavra, ou seja, Jesus não é para ser adorado como pessoa humana,
mas para ser amado como palavra viva, como o pão da vida sobre nós. Por isso que ter uma foto de Jesus em casa é idolatria. É idolatria. Jesus não precisa que tenhamos foto dele. Jesus precisa estar no nosso coração. A palavra precisa estar aqui. Ele é a palavra. E assim, quando decai o dia, eles tendo ouvido a palavra, isso me remete aos momentos em que a gente não consegue solução a respeito de um problema. É como o dia que vai se esvaindo e a noite chega. E aí, a solução não vem. E eles dizem, não, fica com a gente. Se não fosse agradável o que aquele homem que acompanhava os discípulos, dos quais eles não sabiam ser Jesus, fosse ruim, não teriam convidado ele. Você não convida a sua casa quem você não confia, quem você não entende ser seguro para você. Mas eles chamaram aquele homem que era o Salvador para estar juntos. Isso me remete a uma frase que Deus deu ao meu coração assim e deixou claro. Quando buscamos com sinceridade de coração, o que acontece? Jesus se revela. E foi o que ele fez na mesa. Ao partir o pão e ter dado a eles. Ah, Carlos, mas a palavra diz que Deus encobriu para que... Deuteronômio 29 diz, há coisas encobertas ao conhecimento humano, somente reveladas a Deus. Há coisas reveladas ao ser humano, essa coisa chama-se Bíblia Sagrada, para que o homem viva em justiça. Não é coisa, é a palavra dele. Mas você entendeu por que eu estou usando a palavra coisa, para não estar aqui dando um ar pejorativo à palavra. Os meus pensamentos são maiores que os seus, os meus caminhos são maiores que os seus, Isaías 55. Então Deus deixa claro aqui que existe um momento para ele se revelar a você, para ele te dar a solução. Cabe a nós buscarmos. Como aqueles dois discípulos escutaram por quase 2 horas, ou 2 horas, Jesus falando a eles sobre a palavra, discorrendo sobre ele, chamaram à mesa, comeram junto e no partir o pão, ele entrega o pão da vida para eles e some. E assim na nossa vida também, buscar a Deus constantemente, organizar as prioridades das suas necessidades. Deus está falando para mim, organize-se, porque quando eu lhe der a bênção, você saberá que ela é minha e não é objeto de acaso. Não existe acaso na sua vida. Existe o inimigo tentando te confundir. Você se enganando porque você é falho. E eu te abençoando porque eu posso abençoar. E o melhor, o que acontece com ele? Testemunhamos a respeito do agir de Deus em nossa vida e isso estimula outras pessoas a buscarem a salvação em Cristo. Foi o que eles fizeram. Depois que Jesus sumiu da frente deles, eles falaram, agora entendi porque ardia o coração, eles correram para Jerusalém. Ou seja, eles entenderam o que Deus quer, qual é a prioridade para a vida deles. Não é só buscar a vida humana e o seu sustento, mas é se voltar a Jerusalém, é voltar ao altar, é voltar ao templo, é voltar a buscar a Deus fervorosamente. E quando eles chegam ali, e o pessoal já revela, Simão viu o Senhor Jesus. E aí começam os testemunhos. Não é gostoso quando Deus nos abençoa grandiosamente? Como aqui contou o testemunho da irmã Cida, que bênção. E olha que bênção que ela é hoje, até hoje, na vida daqueles que rodeiam ela. É assim que Deus faz. Assim que você recebe algo de Deus, não se contenha, compartilhe, fale àquele que está desanimado. Olha, Deus fez isso por mim, Deus fez assim, vai fazer para você também. Vai acontecer na sua vida também. Emaús traz um ensinamento grandioso de que Deus quer relacionamento conosco constantemente. 2 horas caminhando naquela época não é pouca coisa. É uma viagem longa. Mas Jesus se predispôs a fazer isso. Na verdade, Deus se predispõe todo o tempo sobre nós. Chegou um momento essa semana que Deus falou, eu gostaria que você parasse de fazer tudo o que você está fazendo. Tudo que você julga
importante. E eu sei que é importante e necessário, porque vão te cobrar a respeito das suas atitudes. Mas eu gostaria que você parasse e me buscasse. Opa! Já que você quer essa mudança, porque eu falei, pai, não está dando, não estou dando conta da vida humana. E olha que a minha vida não está complicada, não. Mas tem muitas coisas que você precisa fazer para que dêem certo, e tem outras coisas que as pessoas esperam que você faça, para que você seja tido como aquele que se comprometeu a cumprir. E em cima dessa confusão que se chama vida humana, se você não reorganizar as coisas, Deus começa a ficar em segundo plano. Facilmente. Não adianta falar que não, fica assim. Pai, daqui a pouco eu te busco, daqui a pouco eu oro. Ê, filho, hein? Não reclama depois quando a luta vem. E vem. De repente você não está orando por coisas comuns da vida humana, mas é preciso orar. Você compra coisas, você não coloca para Deus, você não sabe de onde vem. Você sai no seu dia a dia. Minha rua é craque para fazer barulho. Quando não é um alarme de uma loja, é o alarme de um carro. Quando não é o alarme de um carro, é uma pessoa desvalida que a gente ora ali, pedindo a salvação dela, porque ela está virando aquele lixo para cima e para baixo, que bate aqui, bate ali, e quer cantar. Tem uns que são crentes que ou teve um contato com a palavra e canta até hino. Eu falo, Senhor, tem misericórdia, salva essa alma. Morar no centro tem suas vantagens, mas, né, tem suas desvantagens, né, Mateus? Não dá para ser tudo 100%, né? Aí você tem que orar. Quando começa barulho demais, na hora de dormir, incrível, na hora de dormir começa barulho. Falar, Pai, põe os teus anjos na rua, abençoa o centro da cidade, abençoa os policiais que estão na rua, abençoa os bombeiros, abençoa o SAMU, abençoa aquela galera que tem o serviço essencial, que eles não podem parar, porque se não fosse o serviço deles, os lixeiros não estavam perdidos, ninguém aguentava o fedor nas ruas. Abençoa essa galera toda aí, abençoa quem está na rua dormindo, sem chance, salva, liberta, cura. Eu começo a orar, sabe o que acontece? 15 minutos, no máximo, acaba tudo. Às vezes Deus me prova um pouco mais, demora meia hora, demora uma hora, e Deus fica ali, e aí, vai parar ou vai continuar? Vou continuar, pai. Ou vou dormir aqui e o cansaço vai me vencer. Olha que exemplo trivial. Mas sabe qual foi a primeira revelação que Deus me deu em janeiro de 1995? Eu me manifestarei nas coisas simples da tua vida. Não espera. Vai acontecer um negócio. Busca e crê. Filho, não seja nécio, não seja teimoso, não demore a crer nas coisas que eu já revelei. Vai para cima. Vem para cima de mim. Me busca, eu vou me revelar a você. Eu vou revelar o que você quer. Né? É o que Deus espera, um coração de criança, mas buscando a maturidade comigo, na minha palavra. Não tenha medo dos desafios que eu vou lhe propor, tanto na vida humana quanto na vida espiritual. Mas ao mesmo tempo, se esvazie como meu filho fez. Se esvazie. Presta atenção nos detalhes, presta atenção nos livramentos, presta atenção quando você deixa o seu carro e quando você não deixa o seu carro na rua para não perder o horário da igreja. Há momentos que eu vou deixar o carro ali na frente, para facilitar. Meu apartamento não tem garagem. E Deus fala, hoje não é o dia. Opa! Eu pergunto, pai, aí, vou deixar. Mas você passa, você percebe que a rua está diferente naquele dia. Não é que Deus fala pela revelação só, Ele usa seus sentidos, Ele usa a sua experiência, Ele usa a sua prudência humana. Quantas vezes eu vou deixar alguma coisa no carro, rapidinho eu vou, filho, depois vai demorar mais para recuperar. Põe no bolso, pega ali, sai com a sacolinha. Se levar o carro, está no seguro, amém? Estou pagando o seguro para isso mesmo. Vamos levar porque eu pego um dinheiro e compro melhor. Já pensei isso aí. Deus falou,
Cuidado que às vezes o buraco é mais embaixo. Aí eu já não... Só pensei, não orei. A verdade, gente, a gente quer o conforto, a gente quer procurar agilizar as coisas para a gente ir bem em tudo. Mas muito me é lícito e muito não me convém. Então, tem hora que Deus fala, guarda o carro. Você paga a garagem para isso. É verdade, Pai. Naquela noite acontece tudo. Bate, moto capota, bate no carro estacionado, sei lá, acontece um monte de coisa ali, você fala, ai caramba. E às vezes não acontece nada. Sabe, a gente tem que parar e prestar atenção naquilo que Deus nos deu, que é a experiência vivida de vida. Mesmo que você seja jovem, mesmo que você não seja tão jovem, não importa. Eu aprendo tanto comigo, quanto aprendo com o Mateus, quanto aprendo com o Braulio, quanto aprendo com todos. Porque sempre alguém tem algo para te ensinar. E é melhor aprender com o exemplo dos outros do que aprender com o nosso próprio exemplo. Porque às vezes o nosso exemplo não é bom. Nos causa dor, nos causa dificuldade, nos causa tristeza, como aqui eles também tinham. Mas o mais lindo disso tudo, na passagem de Emaús, é que Deus teve paciência com esses servos. Que Deus busca o ser humano o tempo todo. Basta que nós continuemos a buscá-lo. E se você olha para alguém que ainda não crê em Jesus, ou que ainda não entregou a vida a Ele, comece a pensar diferente e comece a imaginar Ele aceitando ao Senhor. Eu tenho feito isso na minha vida, porque isso trabalha a minha falta de fé humana, porque a fé vem de Deus. Então eu pedi, Pai, me dá fé para crer nisso. Comece a sonhar, comece a imaginar. A sua mente acredita no que você pensar. Ou você comanda a sua mente, ou ela te comanda. Porque tudo que você vê, ouve, está sendo gravado. Qual a influência que você vai deixar que perdure sobre você? Aquilo que eu posso fazer ou aquilo que você vê o mundo fazer? Porque aquilo que você vê o mundo fazer não é a verdadeira paz. Só eu dou a verdadeira paz. Ousemos, sonhemos, sonhos que Deus sabe serem possíveis, sonhos que você não vê na sua mente humana como isso pode ocorrer, como que aquela pessoa vai se converter, como que aquela pessoa vai alcançar a Cristo. A intercessão pode muita coisa em seus efeitos. Amém? Amém? Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. No caminho de Emaús, o Senhor mostra o teu grande amor, a tua grande misericórdia e a tua enorme paciência para com o ser humano. Pois muitas vezes o Senhor poderia ter tratado pela tua reta justiça, e mesmo assim, ainda assim, o Senhor não estaria errado em condenar aquele a quem o Senhor deveria condenar. Mas, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o Senhor usa sempre da tua grande misericórdia, pois o Senhor entende como o ser humano é. O Senhor entende o que o influencia. E mesmo assim, Pai, nós entendemos também que não podemos abusar dessa misericórdia, mas sim buscarmos ao Senhor, para entendermos a tua santa vontade cada vez mais, como diz em Romanos 12:2, para que renovemos a nossa mente, para que experimentemos qual é a agradável, perfeita e boa vontade do Senhor. Ajuda-nos a fazer isso cada vez mais, Senhor, cada vez mais, para que sejamos também encontrados como aqueles que guardam bem o talento que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a usar esse talento. Talento aqui é a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Ainda temos dons que podemos usar, que podemos praticar na Tua palavra, ajudando aqueles que necessitam, conforme as Tuas revelações. É o Senhor quem traz. É o Senhor quem nos mostra onde o Senhor quer na Tua obra. Aonde o Senhor quer que nós estejamos na Tua obra. Ajuda-nos a caminhar realmente com a fé renovada, buscando realmente a certeza
de que o Senhor não tarda em nos dar a revelação, em nos dar a solução, nos dar a cura, a libertação, nos dar a salvação àquele que tanto amamos e que esperamos estar conosco, como nós estamos, pela misericórdia, com o Senhor. Abençoa-nos, Pai, cada vez mais. E nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez pela libertação, pela salvação em nome de Jesus Cristo, pelo teu Filho amado que morreu e ressuscitou por nós, para nos dar vida com o Senhor, para nos permitir acessar o trono da graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.